Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tenho 43 anos, tive meu diagnóstico há 2 anos atrás e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista e teve seu diagnóstico aos 5 anos. Hoje eu vou falar sobre remédios. Existe remédio para autismo? Um assunto bem polêmico, tá? Deixando bem claro, gente, eu não sou da área da saúde, não sou médica, tá? Aqui é a minha opinião pessoal, é o que eu estudo, porque eu tenho hiperfoco em autismo, então eu estudo autismo há 4, 5 anos, tá? Então, minha opinião pessoal, minha opinião referente aos estudos que eu fiz, respeito quem pensa diferente, então vamos manter o respeito, tá? Porque isso é uma coisa muito polêmica, essa coisa sobre medicação, né? E eu não sou médica, não sou da área da saúde, eu tô falando a minha opinião pessoal, como autista, como experiências que eu vivenciei e as coisas que eu estudei sobre o assunto, tá? E é isso. Para a gente começar a falar se existe remédio para autismo ou não, a gente tem que começar pelo básico. Mas muitas pessoas, infelizmente, não sabem o básico, que é o autismo, tá, gente? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu também não gosto muito dessa palavra transtorno, porque na minha cabeça lembra transtornado. E o autista não é transtornado, né? Ele não é doido, não é transtornado. Mas é que a gente tem uma visão muitas vezes muito errada das palavras, dos conceitos das palavras. Transtorno é que nem, por exemplo, se tu tá indo numa linha reta. Agora tu faz uma outra linha que ela vai, ó, curvando, que ela não vai reta. Isso é um transtorno, entendeu? O cérebro do autista, ele vai desenvolvendo de forma diferente do cérebro da pessoa que não é autista. As pessoas que não são autistas, a gente chama de pessoas neurotípicas, né? Então desenvolve de forma diferente. Por isso que o conceito é transtorno do neurodesenvolvimento, que é no cérebro, né, gente? É uma condição. É considerado também uma deficiência? Sim. As pessoas ficam assim, não é, não é. Gente, deficiência não é só deficiência física e nem deficiência intelectual. Tem a deficiência, porque tem autistas que têm deficiência intelectual e tem muitos autistas que não têm a deficiência intelectual. Eu, Gabriel, por exemplo, não temos a deficiência intelectual, tá? O meu QI é na média, o QI do Gabriel é na média. Tem até autistas que têm QI acima da média, né? A deficiência é simplesmente um comprometimento em alguma área. Pode ser na área social, na área da interação. É um comprometimento, né? Que pode ser de vários níveis. Pode ser leve, pode ser grave. Então, a gente tem que parar de achar que deficiência é sinônimo de incapacidade. Ou deficiência é só a deficiência intelectual e física. Não, não é não, tá? Então, a deficiência na área social, na interação, também é considerada uma deficiência, porque é um comprometimento, é uma dificuldade, né, que atrapalha no dia a dia, tá bom? Não é uma doença, isso é muito importante, não é uma doença, né? Até esses dias o Gabriel no parque, né, no pula-pula, na cama elástica, tava com dificuldade, e o meu marido foi falar pra monitora, ele tá assim, né, inseguro porque é autista. Daí o monitor, claro que não é culpa do monitor, é falta de informação, por isso que é importante a gente estar falando sobre autismo, falou assim, ele é doente. Daí, mas chateia, né, gente, chateia. Meu marido, eu sei que viu que ficou chateado, eu já virei as costas e fui pro outro lado, porque às vezes não tem muita paciência com essas coisas. E não, autismo não é uma doença. O autista não é doente, né? Não é que nem diabetes, pressão alta, colesterol, porque não é uma doença, tá? É uma condição. A pessoa ela nasce autista, ninguém vai ficar autista, ela nasce, entende? E vai morrer autista porque não é uma doença e não tem cura, tá? Mas claro que as intervenções, as terapias são fundamentais para a evolução do autista, porque muitas vezes o autista vai ter dificuldade, né, em várias áreas, até para ter mais autonomia, melhorar as interações sociais, né? Porque a interação social ela não é só importante para fazer amigos, que também é muito importante, né? Porque ninguém é feliz sozinho. Mas também a gente aprende muito.
imitando, desde pequenininho, imitando o outro, escutando o outro. Então, a falta de interação social, ela acaba dificultando até a aprendizagem. Então, o autista acaba tendo um atraso na aprendizagem. Então, as intervenções são muito necessárias para a evolução do autista, tá? Mas ele jamais, nunca vai deixar de ser autista, tá bom? Agora vamos a questões, as medicações. Não existe remédio para autismo. Vocês podem ver bula de todos os remédios. Não tem nenhum remédio que vai dizer é para autismo. Geralmente é usado antipsicóticos, né? Risperidona, Adol, Ariprazol, tá? Que são antipsicóticos, que são remédios que foram feitos para esquizofrenia, mas que é muito usado no autismo, porque eles viram, né, que por ser um remédio mais forte, que, né, é feito muito para tranquilizar, né? Ele acaba amenizando algumas comorbidades do autismo e a própria questão de algumas características de autismo. Porque o autismo ele tem muitas vezes o cérebro mais acelerado, ele tem uma agitação muito grande, uma dificuldade de concentração. Então, muitas vezes ele ajuda, né? Ou é usado anticonvulsivos, que nem o meu filho usa o ácido valproico, né? Porque ele ajuda muito na oscilação de humor. Ou é usado também, que remédios que são usados? Antidepressivos, anticonvulsivos, antipsicóticos, entendeu? Mas não existe nenhum remédio específico para autismo, tá? Não foi ainda criado. Mas não quer dizer que essas medicações não ajudam. Muitas vezes elas ajudam bastante. Só que cada organismo é diferente um do outro. Eu tomei risperidona quando eu tinha 15 anos, por uma depressão muito forte, fortíssima, e engordei 20 quilos. O Gabriel começou a tomar medicação risperidona com 4 anos, 5 anos, e não engordou nenhum quilo. Entendeu? Então, às vezes, a mesma medicação, numa pessoa para outra, ela pode ter reações diferentes. Às vezes, uma medicação que é para acalmar pode deixar a criança, o adulto, o adolescente mais agitado. Para outra já pode funcionar, ou tem que ajustar a dose. Por isso que muitas vezes até vi um psiquiatra falando que, querendo ou não, o paciente, ele é, de certa forma, quando vai começar com uma medicação, um pouco cobaia. Porque um organismo pode reagir diferente do outro. Por isso que ele fala assim, ó, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a um mês, tem que retornar para ver, entende? Porque ele pode ter o mesmo efeito diferente numa pessoa para outra, tá? A mesma medicação. E agora, falando a minha opinião pessoal, eu não gosto que os psiquiatras, os neurologistas, eu tô falando agora uma opinião pessoal, que eles estão muito com aquela ideia, autista é risperidona, déficit de atenção e hiperatividade, Ritalina. Para muitos adiantam, mas gente, o autista, além de um organismo ser diferente um do outro, o autista pode ser diferente um do outro. O Gabriel é hiperativo. Ele não para quieto um segundo. Ele olha a TV andando de um lado para o outro. Eu sou autista e não sou hiperativa. Eu tenho passividade, contrário de hiperativa. E tem autistas que têm passividade, sim. Eu sou paradona, eu gosto de fazer as coisas devagarzinho. Até muitas vezes isso foi confundido na escola ou em questão de trabalhos que eu fazia com colegas no ensino médio. Elas achavam que eu demonstrava pouco interesse, mas na verdade não era. Era o meu jeito de ser quietinha, de falar devagarzinho, de fazer as coisas devagarzinho, entendeu? Porque eu tenho muita passividade, que é o contrário da hiperatividade, mas que não deixa de ser uma característica do autismo também, entende? Então, porque um autista não são tudo, uma série, tudo igual, não, né? Hoje eu fui lá na Associação AMA, fui lá numa integração, numa encerramento lá no Parcão,
a Associação AMA, e eu conheci um autista adolescente, e ele é conversador, ele veio, me deu beijo, entendeu? Então não quer dizer que todo autista não gosta de conversar, que todo autista não gosta de beijo. Claro que eu não conversei assim, não conheço profundamente a história dele. Ele pode ter passado por várias intervenções que fizeram ele evoluir bastante. Mas só que um autista sim pode ser diferente do outro. Então não é todo autista que não gosta de beijo. Não é todo autista que não gosta de conversar, tá? A gente não pode assim pôr tudo assim como se fosse tudo um robô assim, tudo igual. Não é. O espectro ele é muito, muito amplo. Tanto que eu tô lutando pro meu filho mudar a medicação para Ritalina, porque a maior dificuldade do meu filho é a concentração. É a concentração, ele se concentrar. E a médica falou, a neuro dele falou, só que teve uma consultação com ele. Ah, mas muitos autistas não se acertam com Ritalina. Gente, um autista é diferente do outro. Eu conversei com uma amiga no Face que o filho dela é autista e tomou Ritalina e se deu super bem. Pode ser que a neuro, né, passou Ritalina para alguns autistas e não deu certo. Mas um organismo é diferente do outro. E não dá para começar a achar que agora todo autista, a única solução é o risperidona, sabe? Porque um autista é diferente do outro e um organismo é diferente do outro, né? E o Gabriel toma risperidona, toma o ácido fopólico, mas eu vejo que ele tá precisando, né, substituir, porque eu não quero encher ele de remédio, né? De repente eu queria trocar o ácido fopólico, né, pelo Ritalina, porque a dificuldade maior dele, até para aprendizagem, é a questão da concentração. Até para o caminhar, ele vai indo para meio da rua, tem que cuidar para não ser atropelado, né? Porque ele começa, né, a se distrair demais e daí tu tem que estar prestando atenção que ele vai no meio da rua para não ser atropelado. Então eu vejo que a dificuldade maior dele é a concentração. Então por isso que eu acho que o Ritalina ia ajudar muito ele. Mas a gente ficou de ver outras consultas e tal. Para ver isso, né? Eu tô tendo muita dificuldade também com o meu remédio, né? Porque eu já tomo um antidepressivo focado na ansiedade, que é o Venlafaxina, porque eu também tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tinha muitas crises de ansiedade, parecida com as crises de pânico, né? Que dava muita dor no peito, muita falta de ar, que eu não conseguia nem levar o Gabriel na escola. Então, por isso que eu tomo o Venlafaxina, que é um antidepressivo focado na ansiedade. E agora eu tô tomando o Adol, né? Pelas crises que eu tive, as crises muito fortes que eu tive. Só que eu tava... Aí que a gente tem que cuidar, o excesso de remédio. Eu comecei a ficar sonolenta, me sentindo chapada, sensação de desmaio, uma sensação horrível. Por isso que a gente também tem que cuidar com o excesso de remédios, né? Então, eu tô tomando mais esse à noite, então, agora, esse Adol, porque eu tava tendo uma sensação muito ruim de sonolência, sensação de desmaio, sensação de não conseguir fazer as coisas, porque a gente tem que cuidar muito também dos efeitos colaterais. Eu sou uma autista verbal, né? Eu sou uma autista que não tem o QI comprometido. Mas imagina uma criança, às vezes, autista não verbal, ou uma criança, às vezes, que com deficiência intelectual. Muitas vezes ela não vai conseguir falar isso. E daí eu vejo crianças, né, de 8 anos tomando 5, 6, 7 remédios. Gente, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que esse não é o caminho. E tu vai ver a bula, vai ver os remédios, é tudo pra mesma coisa. Imagina a sonolência, a sensação de... Eu com esses remédios já tô me sentindo, que também tomo anticonvulsivos também, né? Já tô me sentindo super, super sonolenta, super, né? E é muito ruim essa sensação. Então a gente tem que cuidar também com os excessos de remédio, porque nem tudo vai ser resolvido com remédio. O remédio é só um suporte. A terapia é essencial. E os gatilhos, descobrir o porquê das causas das crises e trabalhar em cima delas. Ter um ambiente em casa harmonioso, né? Que eu sei, eu tive problemas pessoais aqui em casa, não sou exemplo de nada. E isso também, né, fez o Gabriel ter momentos de crise, porque o ambiente harmonioso para qualquer criança é essencial.
Vai terminar o tempo. Curta, compartilha, comenta agora, tá? Fique com Deus.